Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Take 5 Lounge. Eu sou a Elaine Rezende e hoje nós vamos falar sobre conflito de gerações, quando as gerações se encontram na sala de reuniões. Vamos nessa? Eu sou a Elaine Rezende, eu sou responsável pela área de gestão e engajamento da Take 5. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, longos, lisos, castanhos. Também tenho olhos castanhos escuros e estou vestindo uma camisa de cor azul royal. Eu estou aqui com meus dois convidados do dia. Eu tenho o prazer de apresentar a Rose Salvini, uma executiva com bem mais que 20 anos de carreira, desenvolvidas aí boa parte dela na Intel. Foi minha primeira chefe na Intel, há muitos anos atrás, na Dassault Systems, e nos últimos 7, 8 anos lidera aí uma consultoria voltada para desenvolvimento pessoal e profissional chamada ULab, que a gente tem o prazer de ter como nossa fornecedora aqui na Take 5. Obrigada, Rose, por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Você quer se apresentar? Sim, eu sou a Rose Salvini, eu sou também uma mulher branca, de cabelos cacheados, castanhos claros, e estou aqui vestindo uma camiseta, uma jaqueta branca. Obrigada, Rose. Eu também estou aqui com Elber Mazaro. Elber, um executivo aí que também com bem mais que 20 anos desenvolvidos na carreira corporativa, especialmente em empresas de tecnologia, tendo sido aí o CMO Brasil e CMO América Latina da Intel. Foi quando nós nos conhecemos também. E nos últimos anos desenvolveu aí uma carreira como professor universitário, está hoje representando o MBA da FIA, um dos melhores do Brasil. Elber, que honra tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado pela oportunidade. É uma honra para mim estar aqui, poder revê-la e poder bater esse papo bem gostoso com todo mundo. Me apresentando, eu sou Elber, tenho uma estatura média, homem, branco, cabelos ficando grisalhos, né? Pretos ficando grisalhos, olhos castanhos, cabelos bem curtinhos, e estou aqui com uma camisa azul escura. Legal. Obrigada, gente. Bom, para começar, um assunto super interessante, né? Esse eu estou bem contente da gente poder levar um pouco de conhecimento sobre esse tema para a nossa audiência. Take 5, o grupo Take 5, ele trabalha com educação corporativa e treinamentos, e na maior parte do tempo nós somos uma plataforma para que os nossos clientes se comuniquem com os seus colaboradores, com os seus vendedores, enfim, todas as pessoas que precisam de capacitação. E os conteúdos, muitas vezes, né? Quase todas as vezes, exceto quando a gente tem a Take 5 Filmes, que é a nossa produtora e que está representando a gente aqui com a gravação do Lounge, entra em ação e produz os conteúdos, mas sempre a pedido dos clientes. Então, eu fico feliz que nós, através do Lounge, estejamos transmitindo também um pouco de conhecimento e fazendo o nosso treinamento para vocês, né? Então, com muita humildade, eu espero que vocês aprendam um pouco aqui conosco sobre esse assunto. E, curiosamente, a gente está num momento que é a primeira vez que 4 gerações se encontram na sala de reuniões. Então, de fato, nós temos trabalhando ativos no mundo corporativo, né? Estamos falando desse assunto. Gente que é baby boomer, que nasceu lá entre 45 e 64, que é filho das guerras, né? Especialmente da Segunda Guerra, e quando a gente viveu um boom, daí o nome, de natalidade, e que tem algumas características que nós vamos discutir logo mais. Também temos na mesma mesa, da mesma sala de reunião, galera da geração X, que nasceu aí entre 65 e 81, né, os filhos dos boomers, que já nasceram no momento de um pouco mais de estabilidade, mas nem tanto, né? Estávamos vivendo aí a Guerra Fria, depois, aqui no caso do Brasil e da América Latina, um momento de ditaduras, né, na maior parte dos países, mas também a época do movimento hippie,
né? Então, são os frutos desse momento. A geração Y também está sentada numa cadeira ali na sala de reunião, que também são os chamados millennials, né? A geração que nasceu no mundo analógico e migrou para o digital, teve que migrar, e aquela geração conhecida por tentar quebrar paradigmas, buscar muito mais do que um trabalho quando trabalha. E a gente tem também agora, sentando ali com a gente, entrando disfarçadamente pela porta, mas já ocupando o lugar, a geração Z, que são os nascidos aí a partir da primeira metade da década de 90 e que já fazem parte, muitas vezes, inclusive, da tomada de decisões nas empresas. Então, tem esse pessoal todo participando da reunião do dia. Então, vamos lá. Como é que vocês veem, gente, esse momento que a gente está vivendo, assim, do ponto de vista da empresa, né? A Rose, como consultora para desenvolvimento profissional, atua dentro das empresas, Elber também como executivo, que também tem empresa hoje, e também como professor. Como é que vocês veem esse encontro? Vamos falar de mundo corporativo. Rose, como é que você vive isso? Legal. É uma oportunidade bastante importante para todos nós aqui, para todas as gerações, porque o mundo está mudando. O mundo está mudando nesse momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem aqui uma migração e as pessoas estão preocupadas em se estabelecer. Isso é muito importante. Mesmo a geração Z, ela se preocupa em atender o universo corporativo. E a geração, os baby boomers, da mesma forma, assim como millennials e Z. Eu tenho também a oportunidade de ser professora do ensino médio e atuo aí com uma turma de mais de 300 alunos em idade de 15 e 16 anos. Então, é uma nova geração, não sei se você vai citar depois. Eles não estão na sala de reunião ainda, mas não estão na sala de reunião. Mas, de alguma forma, eles estão se preparando já para essa sala de reunião. É verdade. Porque é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem para a gente se preparar para o trabalho. Sempre assim. A maior parte da nossa vida estamos no trabalho. É verdade. Assim que nós nos conhecemos, assim que nós nos encontramos e assim que realizamos os nossos negócios e preparamos a nossa família e damos condições para tudo acontecer da melhor forma possível. E cada um do seu jeito. Essa é a grande sacada desse conflito de gerações. É importante que a gente entenda que conflito não pode ser entendido como uma coisa negativa, pejorativa. Muito pelo contrário, deve ser entendida como uma coisa muito bacana, porque é através do conflito que a gente cresce. E crescer dói, gente. Crescer dói. Mas é muito impactante de forma positiva. É um crescimento que nos prestigia perante o outro. E é isso que todas as gerações buscam. Prestígio. Atenção. É isso, no fim do dia é isso, né? No final das contas é isso. Elber, como é que você vive isso no seu dia a dia? Olha, eu vivo de vários ângulos primeiro. Primeiro porque eu já sou pai de geração Z. Então eu vejo dentro de casa os próprios filhos chegando. Vejo isso no ambiente de trabalho, como consultor, mentor, etc. E vejo isso na sala de aula, dando aula para os MBAs. Então, eu tento juntar esses vários ângulos. E é um momento muito especial dos dois lados, né, das gerações. Pessoas vivendo mais tempo, sendo produtivas, tendo mais saúde e permanecendo no trabalho por mais tempo. E aí fica na sala de reunião. Esse é aquele que está ficando na sala de reunião e muitas vezes com desafios de sair, como é que eu volto, né? Como é que eu me recoloco no mercado, uma série de desafios. E a geração nova está chegando e encontrando aquelas outras três que já estão ali na sala de reuniões. Então é muito especial esse momento e é fundamental a gente investir em conhecer, entender, para poder tirar proveito e transformar isso numa oportunidade real, numa coisa de impacto positiva e não num conflito. Até para poder gerenciar o conflito que é natural, esse tema é mega apropriado, porque a gente vai poder discutir
e trocar aqui ideias e perspectivas, informações de como lidar. Agora, tem uma coisa interessante que a gente poderia começar pensando, né? Está acontecendo isso aqui e agora? E vai aumentar, porque a perspectiva de viver é que, se resolver algumas questões de doenças, a gente possa viver 120, 150 anos, não muito. Então, a tendência é que essas gerações aumentem na mesma sala de reuniões, no mesmo ambiente. E na sociedade como um todo, não é só no trabalho, mas ali a gente fica muito tempo, mas é na vida, na casa, na sociedade em geral. Então, são muitos desafios para a gente discutir por vários ângulos aí. Excelente. Não, isso que você falou da longevidade, né? E o fato de hoje nós tenhamos cada vez mais pessoas ali, muitas vezes nos seus 70 anos, mais do que seus 70 anos, ainda ativos, ainda trabalhando. Acho que, óbvio que depende do ponto de vista e depende se a pessoa está fazendo isso porque ela quer. Quando ela quer e quando ela pode, eu pessoalmente acho maravilhoso. O IBGE falou que desde abril de 2021, o número de trabalhadores com 70 anos ou mais cresceu 20% no Brasil. É muita coisa, né? Então, é natural que cada vez mais a gente tenha que lidar com a presença dessas pessoas e os encontros com as outras gerações que estão ali. Como que a gente, empresa, né, ali numa posição de RH ou de líder, deve se preparar para a chegada dessas pessoas, né, desde o momento da contratação, né, até o dia a dia, o convívio ali com os outros que já estão ali. O que vocês acham que a gente, como empresa e como líder, a gente deve levar em conta sobre essa geração? Primeiro a dizer. Ok. Primeiro a gente tem que prestar atenção por que essa pesquisa tem esse resultado. Quantos por cento? 70%? 20% de aumento nos últimos, né, desde abril de 2021. Bastante tempo, mas a gente tem que questionar um pouquinho mais. Isso varia muito de acordo com o país que a gente está, de acordo com até o estado que a gente está vivendo. Isso por quê? Por que essas pessoas estão buscando um novo emprego? É para complementar uma aposentadoria? Não é? É para ajudar a família? Eu não acredito que esse número seja só para a realização. Eu não acredito nisso. Eu gostaria de ter uma pesquisa totalmente direcionada para isso. Tem um dado complementando isso, que eu vi uma palestra recentemente lá nos Estados Unidos, que falava sobre essa questão da responsabilidade do indivíduo. E essa responsabilidade do indivíduo, antigamente, os profissionais, as pessoas iam envelhecendo e chegavam numa fase da vida que elas tinham que tomar conta, inclusive financeiramente, economicamente, dos seus pais. E isso a gente vive no dia a dia e percebe isso. Então você tem que cuidar dos seus filhos, quando eles ainda não estão no mercado de trabalho, e você acaba tendo que cuidar, às vezes, dos seus pais. Se você é um casal, nós estamos falando de 4 pessoas. Se nós estamos falando de 4 gerações chegando, os seus pais talvez ainda tenham os pais deles vivos. E por isso precisam trabalhar. E como é que estrutura essa questão econômica? Então, inclusive do ponto de vista social, é mais responsabilidade para uma pessoa ter que, ou para um casal, para uma família, ser responsável pelos filhos, pelos pais e pelos avós. Então você é responsável por quantas pessoas? 6, 7, 8, seu trabalho 10 pessoas. Está levando quanta gente? E aí isso traz uma certa pressão social no ambiente. Então, sobre os líderes, né, na visão dos líderes e do RH, né, como que a gente pode se preparar para a chegada, para a permanência, né, dessas pessoas que já estão há bastante tempo e com o encontro das gerações que já estão lá? Eu acho que dá para a gente falar um pouco sobre motivação, né, de cada geração, né? Então, o que os boomers, por exemplo, e os X esperam, pelo que eles se motivam? Então, eu acho que a questão da preparação está diretamente relacionada a buscar entender essas pessoas, entender essas diferenças, entender essas gerações. Mas a gente tem que tomar cuidado com uma armadilha, que é não rotular. Não deixar que, porque o cara nasceu em tal ano, então ele é assim.
ou ele é mais competitivo, ou ele é mais social, melhor comunicativo. Não, são referências para a gente poder ajudar. Então, o primeiro passo da empresa, do líder, é buscar conhecimento e buscar entendimento desse ambiente, dessa situação e dessas diferenças. Então, a geração X ou a geração Baby Boomer tinha uma questão de segurança, uma questão de estabilidade, tinha uma questão importante para eles do ponto de vista de motivação, busca por conhecimento. Especialmente a X? Especialmente a X. Eles iam cursos, diplomas, medalhinhas no peito, como eu costumo falar. Então, era uma busca meio que obsessiva para formação de carreira, para se mostrar competente. A geração Y talvez seja uma geração que seja mais ousada, que veio para ser mais disruptiva, muito empreendedora. E agora a gente está vendo a geração Z chegando e buscando seu lugar, com um pensamento mais social, com uma motivação que, sim, quer reconhecimento como as outras, mas talvez não ligue tanto para o salário, ligue mais para o ambiente de trabalho, ligue mais para o propósito, para a condição em que ela vai estar inserida e como isso impacta a sociedade. Então, interessante. Voltando na questão, como as empresas e os líderes se preparam, é importante entender essas diferenças, mas sem rotular, sem botar as pessoas em caixinhas e passar a tratá-las em função do dia ou do ano em que nasceu. Até porque as gerações, elas são, na verdade, formas de a gente conseguir falar a respeito das pessoas, né, de uma forma unificada, porque elas viveram mais ou menos as mesmas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Então, elas tendem a pensar e agir de forma mais ou menos uníssona ali. Mas não dá para a gente ignorar generalizar todas todo mundo. As outras ciências humanas que falam de personalidade, que falam da questão da educação. Então, não vamos ser levianos aí. É importante a gente também pontuar que são características que tendências a serem comuns. São tendências, isso é muito bom. Exato. Mesmo porque no dia a dia, ali, no dia a dia do trabalho, dependendo da quão está reservada essa sala de reunião, quanto está lotada essa reunião, cada um vai ter uma reação diferente. Cada um vai ter uma reação diferente, não de acordo com a data do seu nascimento, mas de acordo com a sua necessidade. Isso. De acordo com a sua responsabilidade, com o seu comprometimento. E aí é que você vê os engajados e os comprometidos. Isso é muito importante a gente entender, porque senão a gente começa a rotular. E rotular é uma coisa de julgamento. Pior do que o julgamento é um juízo de valor. É você julgar de acordo com os seus valores. Isso é muito ruim para qualquer geração. E isso acontece sistematicamente dentro do ambiente corporativo, na nossa família, nas escolas, nas universidades. A gente tem que tomar muito cuidado com o juízo de valor. Os nossos valores são, sim, importantes. Para quem? Para nós. Os outros valores também são importantes para eles. E se a gente tiver a capacidade de escutar, ouvir, escutar, a gente vai entender que valor legal também. Eu não tinha pensado dessa forma. E aí é a integração, que ela começa a acontecer depois de um conflito. Por isso que é legal o conflito. Até tem um exemplo nessa direção. Muita gente chama a geração Z, que está chegando aí, de uma geração meio preguiçosa. E esse é um exemplo, né? A gente rotular que eles são preguiçosos. Sim. Será que eles são preguiçosos ou, voltando na sua questão de motivação, eles se motivam por um ambiente mais equilibrado? Em que eles têm um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, familiar, social. Uhum. E às vezes a empresa pode oferecer isso. A empresa pode oferecer condições de um ambiente de trabalho mais equilibrado. Já a minha geração, a geração X, era a geração workaholic. Era a geração que trabalhava 20 horas e muitas vezes negligenciava a questão do pessoal, família, ou do social, etc. Então é o que a Rose falou, são valores
diferentes. Motivações, eu estou lá para pagar o salário, para ganhar um salário, ganhar um dinheiro, para poder sustentar minha família, meu avô agora, meu pai, minha mãe, todo mundo. Ou eu estou lá para me realizar, para poder criar um impacto na sociedade. Falando de geração Y, Exato. né? Não vamos esquecer os millennials, eu posso falar com bastante propriedade. A motivação dos millennials, a questão do propósito, né? O boom do assunto do propósito, né? De por que e para que você trabalha, né? A questão de eu trabalhar mais do que pelo dinheiro, mas principalmente porque aí cada um vai ter o seu propósito, mas porque eu quero ter um impacto, que eu quero deixar um legado, porque eu quero fazer uma diferença, né? E aquilo vai me satisfazer como pessoa muito mais. Os millennials também têm essa questão bastante forte, que deve ser levada em conta pela liderança, pelo RH, né? Mas assim, pensando na empresa, a reunião ainda não começou. Eu, RH, eu, liderança, estou chamando as pessoas para formar parte, para criar o meu squad ali. O que eu preciso fazer para garantir que eu vou ter um squad bastante diverso, né? Me apropriando aí, aproveitando os benefícios que esse encontro de gerações vai trazer, mas com o menor número possível de conflitos negativos, né? Que dá para a gente fazer para se preparar e para garantir que esses conflitos negativos não vão atrapalhar o bom andamento, a produtividade? Tudo começa com quem você vai convidar para essa sala. Então, você pode, no processo de seleção das empresas, no processo de seleção e montagem dos squads, ter consciência de que você vai buscar os benefícios dessa diversidade e não os problemas que você pode ter. Então, reconhecer as características, as motivações, é um dos primeiros passos. Não trabalhar de uma forma vendedora, é o melhor squad do mundo, é a melhor empresa do mundo, mas falar realmente a real, né? O que é trabalhar ali naquele grupo, naquela empresa, naquela organização. Falar da cultura, apresentar os valores. Os valores, as expectativas, e de uma forma clara, não ofensiva, mas de uma forma que fique detalhado o suficiente para que as pessoas entendam. Esse é o lado bom, esse é o lado não tão bom, isso é o que se espera de mim, é esse tipo de atitude e comportamento que eu deveria ter neste ambiente, nessa condição. Muitas vezes a gente assume que todo mundo já sabe isso. E às vezes para uma geração mais experiente e madura é uma coisa, e para a geração mais nova é outra coisa. Eu sempre dou o exemplo da pontualidade. Que horas vai começar essa reunião nessa sala? E a pontualidade para alguém mais de uma geração mais tradicional, conservadora, pode ser chegar 5 minutos antes. A pontualidade, de repente, para uma geração mais cheia de coisas, multitarefas, dinâmica, pode ser meia hora atrasado, é pontual ainda, porque, eu estava fazendo outra coisa que era mais importante, então eu já cansei de fazer isso lá em casa e lá na escola, então tudo bem. Então, esse é um exemplo de que se você não definir o parâmetro, a reunião vai começar a tal hora, e eu espero que todos estejam aqui tal hora. Por quê? Porque se você só disser isso, não é suficiente. Porque nós vamos ser mais produtivos, nós vamos conseguir atingir o nosso objetivo. A empresa valoriza. Essa é a nossa cultura, né? A gente tinha na Intel, a gente viveu isso juntos um tempo, a palavra disciplina. Imagine como essa palavra é diferente para pessoas de gerações tão distantes, às vezes. Ela pode ser interpretada como uma coisa muito negativa. O valor da empresa é disciplina. Eu não quero trabalhar lá, os caras devem andar com um chicote na mão, né? E que não é nada disso. E para outros pode ser, bom, essa empresa tem disciplina, então é onde eu quero trabalhar, porque as coisas devem ser organizadas, devem ter responsabilidade. Disciplina é uma coisa muito interessante você falar como ela é diferente, né? De pessoa para pessoa, de geração para geração. Eu tive um diretor do colégio onde eu estudei que ele sempre reforçava o quanto disciplina era obediência. E eu aprendi que disciplina era obediência. E depois de adulta que eu fui entender outras formas de olhar para a disciplina, que disciplina não é exatamente isso. Para ele era isso. Você tocou num ponto muito importante.
As palavras vêm carregadas de conceitos e preconceitos. E esse mundo de hoje que a gente está vivendo, esse mundo mais fluido, mais líquido, a gente tem que prestar muita atenção nas palavras, por causa das interpretações também. E o que a gente quer dizer com disciplina? Processo seletivo é importante. O que você está querendo impor com essa palavra? O que você quer dizer com a empresa é família? Temos aqui um ambiente familiar. Como é a família do outro? Como é a sua família? O que significa? O que carrega essa palavra para um, carrega outras coisas para o outro. Isso é o mais importante. É aí que vem a comunicação. E a maior falha das empresas hoje e do mundo como um todo ainda é no processo de comunicação. Não só uma comunicação efetiva, como a gente trabalhou muitos anos nisso, mas uma comunicação mais humanizada. É horrível a gente falar em processo humanizado sendo humanos aqui, né? Mas é necessário. É isso. A gente está esquecendo de ser humano com as palavras, com o entendimento do outro. A gente não está direcionando o nosso olhar para o outro, independentemente da geração que ele esteja. A comunicação é outra característica e força na qual as empresas precisam investir. Eu falaria também de investimento em capacitação, né? Especialmente da liderança, mas de todos, mas especialmente da liderança, para que seja capaz de lidar com essas diferenças, de entender as individualidades dentro do contexto da geração, e que isso aconteça de uma forma contínua, né? Não é só ali na hora que entra, não é só no onboarding. O onboarding também é super importante e necessário na hora para setar as expectativas, mas não dá para acontecer só no onboarding, né? Tem que acontecer ao longo do tempo. Sim. E outra característica, outra forma, né, ferramenta para as empresas também eu destacaria a criação de momentos de encontros pessoais. O Elber trouxe também um assunto anteriormente sobre a importância, sobre como a geração Z passa 3/4 da forma de se comunicar da geração Z através de dispositivos de tecnologia. 3/4. Exato. 75%. 75% usando principalmente o celular, né? Que é um dispositivo de comunicação móvel, mas não é para falar, certo? Não é para falar. Na minha época era, mas... E você usar principalmente e em texto, né? Se você pensar, agora a gente tem muitos vídeos curtos, etc., nas novas redes sociais, o TikTok, veio com Snapchat, Stories e etc. Mas veja que isso pode ser uma dificuldade na sala de reunião, na questão de comunicação. Então, se você tem profissionais chegando no mercado, que passam 75% do seu tempo conversando em um aplicativo de mensagens, trocando mensagens rápidas, com siglas, com um corretor ortográfico que corrige tudo. Chega na hora de conversar, chega na hora de se expor, se sente inseguro, se sente frágil, tem medo, diferente de uma outra geração que fez isso e, na verdade, nem sabe conversar direito pelo celular. Fica perguntando o que significa aquelas siglas lá que a gente não entende. Então, essa preparação da sala de reunião, preparação da empresa, do entendimento dessas diferenças é super importante. E aí, comunicação, alinhamento de expectativa, onboard e capacitação. Então, essa preparação da empresa passa por treinar os líderes, passa por reconhecer essa necessidade e capacitar. E até aí existem grandes diferenças. Porque uma coisa é você mandar uma pessoa para fazer um workshop de 3 dias numa faculdade X. Outra coisa são esses vídeos curtos online de 3 minutos que uma geração está acostumada a aprender assim. Olha, eu aprendo vendo um vídeo, né? Se você pegar alguns institutos de ensino como o Coursera, o vídeo máximo dura 9 minutos. A aula ideal é 4 minutos e meio. Uma aula em 4 minutos e meio. E é assim que essa geração Z, por exemplo, se acostumou a absorver conhecimento e aprender. Então, o presencial, né? Eu acho que, talvez, arrisco dizer, geração X, os baby boomers, até os Y, eu adoro um presencial. Eu acho que tem que ter essa mescla, né? No aprendizado, na capacitação. E acho que o RH e a liderança que vão pensar o treinamento, a capacitação, precisam conhecer,
quais são as motivações, e investir naqueles que vão, de fato, ao encontro do que aquele colaborador espera, que é o formato que ele vai, de fato, absorver aquele conteúdo. Conteúdo, né? Conhecimento. E importante adicionar a isso também que o conteúdo é muito importante. Mais do que o conteúdo, é o significado disso. Por que eu vou fazer um treinamento se eu não tenho onde aplicar isso? Onde eu vou aplicar isso? Para que eu vou fazer isso? Para fazer números? Para bater meta do Para bater RH? meta do RH? Para bater meta do meu gestor? Não é nem a minha meta, é a meta do meu gestor. Para que eu vou fazer isso? Onde eu vou aplicar? Quando você sabe onde você vai aplicar, não importa se tem 1 hora, 15 minutos, 1 minuto de vídeo. Aquilo fica muito impactante de forma assim, total positiva na sua vida. Faz a diferença na sua vida. É isso que as gerações, na hora de se integrarem, elas aprendem. As mais antigas aprendem que o mundo está mais rápido. Está mais rápido, mas não rápido no sentido de ser supérfluo, mas no sentido de ser conteudista e significativo. Esse pessoal que prefere aprender dessa forma, como vocês acham que... Quais são os tipos de conteúdo, de formas, não de conteúdo, né? Isso não dá para a gente falar aqui, que é muito diverso, mas de formatos seriam mais adequados, talvez, por exemplo, pro Baby Boomer, pro X, pro Y? Tem algo? Vocês podem falar um pouquinho, até falando um pouquinho de características de cada um? Professor, então... Tem algumas, né? Por Você exemplo... falou tanto da Z pra gente. Pra gente. A Z, Você tem filhos, né? A do Z, Z. ela tem um impacto de competição. Então, se você hoje trabalhar com conceitos de gamificação no ensino para a Z, ela recebe, e porque muitos deles cresceram no videogame. Muitos deles, né, jogam videogame. Meu filho joga videogame até hoje, 22 anos lá, tal, tranquilo e de boa. Então, se ele tem alguma coisa similar para absorção de conteúdo, versus o professor ir lá na frente, ficar falando, repetindo, virando slide, ele vai dormir, vai pegar o telefone, vai desencanar. Enquanto as gerações mais antigas, uma das coisas que eram muito valiosas para os baby boomers, depois para o X, era a prática. Então, quando você, por exemplo, eu tenho lá o desafio como professor de MBA, eu tento montar grupos diversos, com todos podendo contribuir com o seu ponto forte nos squads, e aí eu tento dar atividades práticas mostrando, olha, nós vamos fazer aqui como se fosse um simulado de um plano de marketing, por exemplo, que vai ser depois o que você vai fazer na prática. Então, treina aqui, erra aqui, discute aqui nesse grupo, porque é uma experiência que vai ser útil para você no dia a dia. E para eles funciona muito bem. E aí depois nós vamos fazer um sistema de votação para ver qual foi o grupo que vai tirar a nota mais alta, vocês que vão ajudar a escolher. Eles se sentem engajados, participando do processo, competindo, que a geração mais nova gosta, e ainda assim interagindo, e isso pode ser aplicado nas empresas. Quer dizer, desde que você entenda os perfis para aplicar as dinâmicas. Isso é uma prática presencial na sua sala de aula. Então, aí veio a pandemia e causou um grande desafio, assim como o momento é levar as pessoas de volta para o escritório. Hoje, né? Como é que eu motivo, né? Porque você falou, geração X, geração Y, gostava do cafezinho, né? Porque eram relacionamentos, contatos, informações que você não... É difícil ter. Mas quem nunca ficou lá no cafezinho, vamos dizer assim, da geração Z, não sabe disso. Mas tem que criar uma motivação, uma atração para que eles venham, pode ser pelo propósito, pode ser para aprender alguma coisa nova, pode ser para fazer parte de uma dinâmica que vai ser híbrida, metade online, metade... Então, faz o seguinte, assiste esse vídeo online, isso é uma prática, assiste esse vídeo online e depois vem aqui no escritório que a gente vai ter uma dinâmica para complementar. Mas você precisa ver esse vídeo curtinho, não pode ser muito longo. Esse vídeo curtinho online com preparação. Aí ele começa a entender, para eu aprender, eu preciso me preparar para tirar o melhor proveito lá, porque eu vou aplicar isso no meu trabalho na semana que vem. Mas isso é muito rápido, é ali no exercício do dia a dia. Tem que ser um processo de evolução, contínua, como deve ser o aprendizado para a geração
mais experiente ou para a geração mais nova, o aprendizado agora é contínuo. E no trabalho da IULAB, dentro das empresas, Rose, você faz um trabalho de coaching, né, para atender as pessoas nas necessidades que surgem especialmente dos conflitos internos ou ali do grupo. Como que você percebe, na hora do atendimento, da abordagem, as diferenças que são necessárias por conta das questões geracionais? Sim. Isso é muito tranquilo para a nossa metodologia. A gente trabalha com a escuta ativa, né? Usando aí um caminho da gestão do talento humano. De novo, trago o humano para a conversa, né? Então, quando os colaboradores conversam com você e você consegue escutar, qual é a dor? Qual é o propósito? Se eu resolvo essa dor, seu propósito continua sendo o mesmo? Como você viveria sem essa dor? E as pessoas vão se alinhando ao processo e é uma troca muito grande. Eu costumo brincar que o trabalho da IULAB é como se fosse um jardineiro que cuida do seu jardim, tirando as pragas, as ervas, erva daninha. E ao mesmo tempo faz aquilo florescer, né? Você só vê o jardim, você não vê o jardineiro. Esse é o trabalho da IULAB. E como que você percebe nas diferenças, né, de abordagem? Porque você atende pessoas de todas as áreas, de todos os perfis e de todas as idades. De todas as idades. Como que você percebe isso? Primeiro, se colocando no lugar do outro. Isso é muito... eu chamo isso de revolucionário. Mas quem me ensinou a fazer isso foi a minha avó. A minha avó falava comigo, filha, você tem que... Para se dar bem na vida... E minha avó era muito esperta. Para você se dar bem na vida, você tem que falar várias línguas. Lá no começo, eu achei que eu tinha que falar inglês, francês, espanhol, e eu estudei todas essas línguas, inclusive latim. Mas não era isso que a minha avó queria dizer. A minha avó queria dizer que eu ia ter que saber falar com o adulto, com o jovem, com o pobre, com o rico, com a criança, com o doente, com todas essas pessoas. Se você souber conversar e ouvir essas pessoas, você tem um patrimônio nas suas mãos. E isso só pode dar certo na vida. Muito legal que você traz sempre essa perspectiva muito humana, né, Rose? Acho que você falou algumas vezes essa palavra. Que independentemente das gerações, né, nós estamos falando com pessoas e pessoas com histórias de vida e caminhos diferentes, né? Então, só lembrando, né, do que a gente falou, de que a geração, ela é uma forma da gente simplificar, mas não dá para a gente generalizar, toda generalização é burra, né? Mas são caminhos, né, que aparecem para a gente poder lidar um pouco melhor, mas não é o fim da linha, né? Não. A gente estava comentando sobre capacitação. E aí me surge a questão de que hoje, né, a gente está num contexto, vivendo o lifelong learning. E as pessoas estão aprendendo que aprender sempre é necessário. Não precisa ser sempre gostoso, mas tem que ser sempre. Então, como que a gente faz, pensando do ponto de vista das gerações, um equilíbrio entre o aprendizado técnico e o aprendizado soft, né, comportamental? Boa. E o aprendizado, a gente estava falando, fazer o curso online, fazer o curso presencial, curso curto, curso longo, isso se aplica muito ao hard, né, ao hard skill, ao conhecimento, ao técnico, que a gente já falou, tem motivações um pouquinho diferentes para cada grupo, para cada geração. E às vezes é difícil para a própria pessoa reconhecer o jeito dela, né? No caso dos soft skills, né? Eu dou aula de liderança, a gente falou de comunicação, esses aspectos é meio que prática. Então aí está a maior oportunidade das empresas juntarem as diferentes gerações, porque o coaching que a Rose fala, ele está diretamente conectado a uma forma que ajuda a geração Z. Porque a geração Z, como ela foi super protegida,
principalmente na educação, pelos pais. Meu filhinho, não deixo ele ter dificuldade, tem um problema na escola, deixa que eu vou lá resolver, tem uma prova, deixa que eu vou ajudar a estudar. E eles são menos, ou estão sendo menos expostos a nãos, dificuldades. Quando isso chega no ambiente do trabalho, às vezes é um choque. Estou preocupada com o meu alfa lá de casa. Exato, então, né? A gente tem que, como pai, eu confesso, eu também muitas vezes super protegi, né? Alguns dizem que é o efeito helicóptero, apaga o helicóptero, espana, afasta todo mundo, põe uma ventania e afasta todo mundo. A mãe helicóptero. Cria bolha. Então, quando essa geração chega no trabalho, o coaching é muito importante, porque ele não quer que alguém chegue lá e fale, você faz isso, você faz aquilo, e sim alguém que provoque, que pesquise, questione e ajude a pessoa a aprender. Né? A pessoa, às vezes, ela não quer que você fale para ela, faça assim, desse jeito. Ela vai perguntar, mas por quê? Por que não é de outro jeito? A geração Y fazia muito isso, toda hora. Desafiava a geração X. Isso vai ajudar. Não, mas isso aí, por que é assim? Eu acho que tem que ser diferente. O que eu vou fazer com isso? Rebeldes, né? Os rebeldes que a gente... já percebeu que toda geração é chamada de rebelde? Ela se rebela contra o anterior. Por aqueles que já estão ficando velhos, E né? quem Quando a chama- gente pensar isso é porque a gente está ficando velho. Exato. Mas, um adendo, as gerações se rebelam, e se rebelaram, eu me rebelei, sem uma causa. A geração Z se rebela com causa. Isso é muito legal. A gente tem que aprender com esses caras. Exato. O aprendizado é... Tanto que a gente vê mentorias reversas dentro de empresas, onde os mais novos... Porque você falou de aprendizado. O que os mais experientes têm que aprender? Aprender com esse mundo digital, aprender com as novas tecnologias, que é tão natural para a geração Z, para a geração Y, que eles nasceram com isso na mão. Então, se no lifelong learning que você mencionou, a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, se você quer se atualizar, você vai se atualizar com quem? Né? Vamos pegar um assunto hoje, inteligência artificial. Né? Quem que pode te ensinar inteligência artificial na empresa? Deve ter um mestre, um doutor nesse assunto. O negócio é tão novo que não tem. Ainda não. E os mais novos vão pegar isso mais facilmente. Então, se você põe ele para ajudar o mais antigo a se atualizar sobre esse assunto e resolver um problema, mas o mais antigo ajudar o mais novo a entender o porquê, qual é o impacto, como aquilo vai gerar um resultado, qual é o processo. Isso é uma coisa muito difícil para gerações mais novas, entender o processo. Eles eram o que a gente chamava de geração, ou são ainda, checklist. Então eles tinham, né? Eu tenho o checklist da escola. Essa semana eu tenho que ir na escola, eu tenho que ir no balé, eu tenho que fazer atividade esportiva, eu tenho que comer bem. Está falando da Z. Da Z. Então essa é a geração checklist. Então o que você pode fazer na empresa? Se você tem essa consciência, você facilita criando um checklist. Você é um líder. Eu sou um gestor de um grupo, de uma equipe, de um squad. Eu vou falar, olha pessoal, vamos fazer um checklist todos juntos aqui? Você contribui, me ajuda a construir esse checklist e nós vamos trabalhar com ele. Você colocou um elemento comum para todas as gerações trabalharem e facilitou para aqueles mais novos. E o que você acabou de falar é mais uma ferramenta daquela questão que a gente trouxe no início sobre como o RH, como a empresa pode se preparar para que esse conflito geracional não seja tão conflituoso. Que é justamente tanto a liderança com foco em pessoas, quanto o RH, pensar em ferramentas de trabalho para proporcionar para os colaboradores trabalharem de uma forma mais fluida e de acordo com o que eles valorizam, o que vai fazer diferença para eles mesmos. Então, que tipo de tecnologia, que tipo de encontro, modelo de reunião e ferramentas práticas mesmo, softwares, etc., proporcionar para eles, né, para exercer o bom trabalho. O que mais, Rose, do ponto de vista de soft skill, talvez, Sim. você recomenda que as empresas pensem de acordo com a geração? De novo, comunicação. Quando a gente coloca sobre hard e soft skills, ou seja, competências comportamentais e competências técnicas, a gente direciona muito para a competência técnica. A questão toda desse conflito geracional, a gente está levando muito para competências técnicas. As antigas gerações não sabem mexer nas novas tecnologias.
Elas não sabem ou é porque elas não aprenderam. E a competência técnica você aprende assim. Cada um no seu tempo, mas aprende. Sim. Certo? Todas as gerações, sem exceção. Sem exceção. Elas aprendem. Então, a gente direciona muito para a aquisição de competências técnicas, se você tem ou se você não tem. Começa lá na contratação esse tipo de pergunta. E o que importa é a competência comportamental. O que importa é como você vai ser motivado para buscar ou não aquela competência. Isso é que importa. Eu tenho um chefe que me diz, as pessoas são contratadas muitas vezes pelas competências técnicas e demitidas pelas comportamentais. E aí que entra aí o Lab, né? E aí é que entra um RH estratégico. Um RH que falava lá atrás, é um recurso humano, e que a Venato vem falar o seguinte, é isso? É recurso humano? Desde quando o ser humano é recurso? Recurso é dinheiro para pagar o ser humano. Recurso é essa cadeira aqui para eu sentar, esse banco para eu sentar confortavelmente. Nós somos recursos. Somos humanos. Então, somos movidos à energia, ao nosso comportamento como indivíduos. Então, cada um tem o seu jeitinho de se comportar. Cada um tem sua característica. E isso é a grande sacada da vida. Isso é muito bacana. Então, a gente tem aqui a nossa rede de RH, que é bastante jovem, e que entende isso... Na Take 5. Você na tá falando Take do grupo Take 5. Sim. Aqui na Take 5, que eu tenho outra empresa também, que eu presto serviço, mas aqui na Take 5 é especialmente inclusiva a ação da liderança. Então, a gente tem um RH aqui, que é uma pessoa jovem, que eu não preciso falar muito sobre isso com ela. É natural dela. Ela entende isso muito bem. Então, isso fica muito mais fácil para mim, fica mais fácil para se manter uma conversa e não um papo top-down. É uma conversa e as pessoas não percebem isso. Então, o que eu posso conseguir com essa nova gerente de RH que eu ainda não consegui? E quando ela chega para mim e fala o que ela tem feito, eu falo, mas ela já está fazendo. Mas ela naturalmente já está fazendo. O RH é o impulsionador, Impulsionador. né? O RH, o nome que for, né? Você fez aqui essa provocação sobre chamar ou não de recursos não mais. chamar mas mais. deve ser o impulsionador do desenvolvimento, da capacitação dos soft skills. E aí, com esse olhar humano, e se a visão geracional ajudar a determinar, melhor, né? Mais fácil de fazer essas decisões. Sim, é isso que a Vanato fala isso lá atrás, na década de 90, e as grandes empresas, Intel e como outras empresas, já estão em busca disso, tanto que hoje a gente tem um profissional responsável por trazer novos talentos. Deixamos de ter funcionários para ter colaboradores, e hoje estamos caminhando para talentos. Pessoas com diferentes talentos. Tenho talento para isso, talvez ainda não tenho talento para aquilo, mas um trabalho de uma boa consultoria vai dizer, você está afim? Essa é a sua meta? Vamos desenvolver isso daí. Deixa eu pegar um gancho com talento, pergunta que não quer calar, né? A gente tinha que fazer essa pergunta quando a gente pensou nesse episódio. Como é que um bom líder, jovem... Aliás, vou reformular. Como é que um jovem pode se tornar um bom líder, alguém, de fato, que vai fazer a diferença? Que ele chegar lá com seus 20 e poucos anos e ter uma galera super experiente há muito mais tempo que ele, e ele ter que mandar bem, entregar, o que ele tem que fazer? Então, vou resumir em uma coisa principal que serve de referência para tudo que a gente falou. Eu acho que ele tem que ter a cabeça aberta. É o mindset do crescimento. A gente falou de ouvir, a gente falou de sensibilidade, a gente falou de empatia, e isso é fundamental. Então, a minha visão para a liderança a gente falou de lifelong learning,
tudo que a gente fala de soft skills e etc., começa com aquela cabeça aberta para aprender coisas novas e diferentes. Para isso você precisa ouvir, para isso você precisa de capacitação, você precisa de treinamento, você precisa... Então, tem aquele famoso livro Mindset, né, que fala que às vezes as pessoas têm a mentalidade, essa cabeça aberta para crescer e aprender o tempo todo, e às vezes elas têm uma mentalidade fechada. E a gente tem visto muito isso no dia a dia polarizado da nossa sociedade. Não, é o meu jeito, é o meu ponto de vista, e algumas gerações têm mais tendência a se comportar assim do que outras. Então, um líder jovem ou novo deveria investir no seu autoconhecimento para buscar ter essa mentalidade aberta, essa cabeça de crescimento, evolução e desenvolvimento contínuo. E aí, porque o líder, no fim das contas, ele tem que inspirar os outros a fazer. Pelo menos essa é a minha visão. E aí, para inspirar os outros a fazer, ele tem que ser exemplo, ele tem que ter essa sensibilidade, essa capacidade, independente da sua idade, da sua geração. Talvez ele faça isso de tênis ou de terno e gravata. Talvez ele faça isso com gíria ou sem gíria. Digital ou presencial. Mas, no fim das contas, é essa atitude que eu diria. E não tem idade para ser cabeça aberta ou cabeça fechada. Tem muito jovem extremamente preconceituoso que não tem essa abertura, né, para respeitar as diferenças, acho que a palavra é respeito mesmo, para ser empático com as diferenças, né? Então, realmente, acho que é excelente. Exatamente isso que você trouxe. Elber trouxe para a conversa aqui a questão do mindset. Eu acho isso muito importante, que é o nosso mapa mental. Nada mais é do que isso. A gente acaba rotulando muito as coisas e colocando ali, aquele tem um mindset aberto, aquele, por sua vez, tem um mindset fechado. E o que significa isso? É o nosso DNA. Está na nossa veia, está no nosso sangue. Tudo o que a gente aprendeu e também o que a gente não aprendeu. Porque a gente recusa. Se a gente recusa, vem à nossa mente. Então, é muito importante a gente entender que tanto o líder jovem como o colaborador, baby boomer ou X, não importa a idade, eles têm que estar integrados. Porque, sim, eles têm mapas mentais diferentes. E que legal! A grande pergunta é o que a gente faz com isso? E como a gente faz tudo isso? Começa com ser mais inclusivo. Perguntando para o outro, o que você acha? Hoje mesmo, eu tenho certeza, assim como eu, que a gente vai sair daqui diferente. Com vários aprendizados. 3 gerações diferentes, que contribuíram uma com a outra. Então, ser inclusivo, no modelo de humildade, mas ao mesmo tempo assertiva. Porque em vários momentos sabemos, nas corporações e mesmo na nossa família, a gente tem que tomar a frente, a gente tem que fazer a escolha. A gente tem que decidir. A melhor escolha é aquela. E depois a gente tem que ser flexível, dependendo dos aspectos externos. Como a gente teve pandemia. Pandemia, a gente teve que mudar muita coisa na nossa vida. E todos mudaram. Muitos adoeceram. Inclusive geração Z. Né? Então, geração Z, ela está saindo daquele quartinho, sim, que foram criadas numa bolha, mas aí eu vou falar de Take 5 de novo. Eu tenho a maioria de geração Z aqui, que trabalha no programa Canal YouLab. Eu tenho a maioria de geração Z. Ela sai, sim, do seu quartinho confortável, porque ninguém nunca perguntou para ela se ela queria aquele quartinho. Ela sai dali e ela vai para o apartamento dela que ela quer pagar. Um apartamento pequenininho, que a gente conhece os apartamentos em São Paulo, né? 25 metros quadrados e depois eles vão crescendo. Mas é deles. Eles querem pagar aquilo. As outras gerações podem contribuir? Podem sim, podem contribuir. Fiquem à vontade. Mas eles querem o espaço deles. Eles não querem viver sozinhos. Eles querem o espaço deles.
Ser sozinho é uma coisa, ser solitário é outra. E essa geração busca momentos de estarem sozinhos para projetarem a vida deles. Isso é que é muito legal. Isso que talvez as nossas gerações não aprenderam, porque ela tinha que ir ali, ó, resolver. Então, não é mais analógico, é digital, o que que eu faço? O boleto está lá atrasado. E é isso, né? Eu acho que, como contraponto, eu também não posso deixar de perguntar, né? Essa geração que tinha que fazer, né? E que aprendeu, que tinha que se jogar, muitas vezes, estou falando dos boomers, muitas vezes sem ter tido tempo para ir para a academia, né? Para a universidade, etc., que simplesmente foi e estava buscando uma estabilidade, né? Tinha essa questão toda do cuidado com a família. Como é que esse cara, essa cara, ela continua relevante com numa posição de liderança que ela conquistou, que ela arregaçou as mangas e tomou para ela, no momento em que os liderados, os colaboradores são tão diversos e de gerações que muitas vezes têm até um preconceito com relação a ela. Então, como esse sênior, essa sênior, se manter relevante? Então, a gente falou de o líder ter cabeça aberta, né? E o líder sênior, uma coisa que é importante ele entender, dentro do que a Rose estava falando, é a questão de adaptação, de atualização, e mais importante, que ele não precisa ter todas as respostas. Porque o líder sênior, ele foi formado lá atrás, você é o chefe, você manda, você tem que saber tudo, você tem que estar preparado, você não pode falhar. E as novas gerações já aprenderam que isso não é bobeira, não serve para nada. Você pode falhar porque é na falha que você aprende. Você não precisa saber tudo. O que você precisa como líder sênior é ter pessoas com características diferentes, a diversidade, as gerações, todos os tipos, para que estas pessoas te ajudem a atingir o objetivo. Então, acho que o líder sênior, além do que a gente falou para o líder júnior ou para o líder novo, que cabeça aberta, é entender que ele tem que estar flexível, a Rose falou isso, adaptável, e entender que as respostas não tem que estar tudo ali. Ele não tem que ser melhor que os outros. Porque eu vi muito líder assim, maduro, experiente, ter esse dilema, esse garoto, esse moleque vem me perguntar isso, quem ele acha que ele é? Ele está no direito de perguntar, ele tem um ponto de vista diferente, e você deveria ouvir esse ponto de vista e tirar o lado positivo, explorá-lo se ele está, por exemplo, com uma nova tecnologia, com uma dinâmica para um público-alvo mais jovem, e usar isso a seu favor como líder, e não como um conflito, não como um problema de gerações. Talvez isso ajude. Excelente. E, gente, eu acho que com essa fala a gente encerra mais essa edição do Take 5 Lounge com essa lembrança da necessidade de abertura, né, de escuta ativa, da boa conversa, que é aquela que fala e aquela que ouve de verdade, ouve, para aprender, não para responder. A necessidade de humildade e respeito, de fato, né? De saber que nós não sabemos tudo, que quando nós estamos em grupo, a gente cresce e o lugar e o momento em que a gente se encontra se desenvolve, evolui. Então, puxa, eu acho que esse é um dos principais takeaways, não queria falar o trocadilho com a Take 5 Lounge, Take 5, mas eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês, pela generosidade de estarem aqui, dividindo o ponto de vista e todo o conhecimento que vocês têm. Grato pela oportunidade. Até a próxima. Muito obrigada por você também. Até mais. Tchau.